International Emergency Economic Powers Act, a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacional. E o que diz a seção A do item 2, bloqueio de bens? Diz: o bloqueio, de acordo com a lei da IEPA, de todas as transações, com todos os bens e interesses em bens de uma pessoa estrangeira. Vou repetir. Por bens, aqui não entendam carro, não entendam casa apenas. Bens são ações, bens são dinheiro na conta, bens são investimentos, bens são benefícios de um trust, bens ou interesses em bens de uma pessoa estrangeira. Se tais bens e interesses de bens estiverem nos Estados Unidos, é uma possibilidade, entrarem nos Estados Unidos, ou estiverem ou vierem a estar na posse ou sob o controle de uma pessoa dos Estados Unidos. Lembrem do que eu expliquei, o que era uma pessoa dos Estados Unidos? Lembram exatamente? O que eles dizem? Está aqui a definição, inclusive, de bem. Bem, neste subparágrafo, o termo bem tem um significado atribuído a esse termo na seção 16 da Lei de Administração de Exportações, conforme mantido em vigor, de acordo com a lei... Depois de ler isso aqui, eu acho, se a prova valesse 10, a Mônica Bergamo tinha tirado 2. Afinal, a proibição de entrar nos Estados Unidos, sobre a qual ela falou, de fato faz parte da lei Magnitsky, mas nem de perto é a pior consequência. Bom, Mônica, infelizmente 2 não é o suficiente para você passar de ano, mas na próxima você pode tentar de novo e ir melhor. Infelizmente, ou melhor, evidentemente, vocês já sabem que eu vou focar aqui na parte do bloqueio de bens, porque essa é de fato a punição que faz com que as sanções OFAC, nesse caso, advindas da lei Magnitsky ou do International Economic Emergency Powers Act, sejam chamados de sanções financeiras. Então, já li para vocês a parte do bloqueio de bens. O que diz essa parte aqui? Bloqueio de acordo com a Lei de Poderes Econômicos Internacionais. Essa que eu acabei de ler. Na prática, vou fugir um pouco aqui do juridiquês do roteiro, isso significa que todas as transações e bens de uma pessoa estrangeira, como, por exemplo, é o caso do Alexandre de Moraes, estrangeiras para os americanos, podem ser bloqueados se estiverem nos Estados Unidos, entrarem nos Estados Unidos, ou se estiverem essa é a parte-chave, estiverem na posse ou sob controle de uma pessoa física ou jurídica dos Estados Unidos. E é isso que faz as sanções OFAC decretarem a pena de morte financeira de quem é sancionado. Lembra lá no início da seção 2, que explica a lei, que eu disse que pessoa dos Estados Unidos, disse física, jurídica, residente, etc. Então, se os bens da pessoa sancionada estiverem na posse ou sob controle, algum controle dessas entidades, eles também têm que ser bloqueados. Ou seja, se o Alexandre tiver 1 centavo em qualquer instituição financeira que esteja de alguma forma conectado com pessoas físicas ou jurídicas ou residentes dos Estados Unidos, já era. E o que acontece? Por que na prática isso funciona, inclusive, para bancos brasileiros? Ou para cartões de crédito, para o que seja? Bom, cartões de crédito é muito simples, né? Todos os cartões de crédito têm são bandeiras americanas. American Express é americano, Credit Card, Visa, acho que os que não forem também têm sede nos Estados Unidos. Bancos, quase todos os bancos brasileiros também têm sede nos Estados Unidos. Mas os que não têm sede nos Estados Unidos, eles têm um banco associado nos Estados Unidos que faz as transações e que faz o tal do sistema do SWIFT. Lembram que os americanos tiraram o SWIFT, os russos do SWIFT, e que isso gerou um problema danado e que ficou todo mundo desesperado? Então, é exatamente isso que acontece. Como os bancos têm as suas contrapartidas nos Estados Unidos, o que no final das contas acontece? Se o Banco do Brasil resolver manter o Alexandre como correntista, a contraparte dos Estados Unidos é obrigada a retirar
essa parceria, a encerrar o acesso, portanto, do Banco do Brasil ao sistema financeiro internacional. Por isso que eu brinquei. Se eu tivesse ações do Banco do Brasil, Santander, Itaú, eu estaria vendendo nesse momento no Brasil. Porque vai haver um impasse. Vai haver um impasse. Seja pela Lei Magnitsky ou para a IEPA. A IEPA, como eu disse, dá ao presidente dos Estados Unidos a autoridade para, por exemplo, investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Também proíbe o IEPA a transferência de crédito entre, por, através ou para qualquer instituição financeira que se envolva de alguma forma com o interesse nacional americano. Também autoriza o presidente a mexer com a importação e exportação de moeda. Então, nada de comprar ou vender dólar. Traz previsão de multa e prisão de até 20 anos para as pessoas que, de forma intencional, cometam ou tentem cometer ou conspirem para cometer ou auxiliem na comissão de um ato ilegal nos termos do IEPA. Vocês entendem a gravidade do que é isso? Ah, mas Paulo, o Alexandre vai utilizar um laranja. A lei dá 20 anos de prisão e multas milionárias para pessoas que cometam este tipo de infração. Ser laranja do Alexandre custará muito caro, não só do Alexandre, dos demais. Então eu expliquei que existe Lei Magnitsky e expliquei que existe IEPA. As duas peças de legislações levam a sanções financeiras do OFAC, o Office of Foreign Asset Control dos Estados Unidos, que é um escritório de controle de ativos no exterior do Departamento de Tesouro americano. Então entendam como IEPA e Lei Magnitsky como duas estradas que caminham e chegam no mesmo destino. Qual é esse destino? É o Office of Foreign Asset Control, é o OFAC. Duas estradas que chegam ao mesmo destino. Qual dos dois destinos nós vamos tomar, Paulo? O governo americano vai tomar qual desses dois destinos contra o Alexandre? Eu confesso a vocês que eu não sei. Lei Magnitsky é excelente. Precisa de muita documentação para comprovação. IEPA precisa de menos, e a gente está produzindo, essa é uma documentação que está sendo produzida, não é uma coisa tão simples, né? Aqui você fala assim, uma vírgula. Alexandre de Moraes, tem que botar uma nota de rodapé dizendo quem é Alexandre de Moraes. Assim, é uma coisa assustadora. É por isso que os documentos vão se tornando coisas desse tamanho, e vocês sabem que a gente não tem tanta gente aqui trabalhando, pessoas que tenham capacidade de produzir isso, por isso que isso virou praticamente um emprego. Não só não remunerado, como onde eu gasto para trabalhar. Mas não tem problema. Esse é um caminho. O IEPA é mais subjetivo. Hoje, eu gosto muito da ideia do IEPA, que passou a ser facilitada, e a gente vai falar disso no programa de hoje, pela decisão do STF de pautar a regulação do Marco Civil da Internet na quarta-feira. Por isso que eu fiz esse tweet hoje mais cedo dizendo muito obrigado, Barroso. Você torna a nossa vida muito mais fácil. O que eu quero dizer é, lembra que eu falei que são duas estradas para a gente chegar aqui no OFAC, são duas estradas. Estrada da Lei Magnitsky e estrada do IEPA. A estrada da Lei Magnitsky ela é mais tortuosa, ela é mais longa, dá mais trabalho de chegar lá. A estrada do IEPA é uma linha reta, mas eu preciso de algo que dê base para que o presidente entenda que é uma ação emergencial. É um atalho porque é uma ação emergencial. E esse atalho foi dado hoje pelo ministro Barroso. Vou falar mais sobre isso, mas ele foi dado hoje pelo ministro Barroso. O ministro Barroso criou uma emergência que eu precisava que ele criasse em algum momento. Então, de novo, eu não quero que vocês se preocupem muito em qual dos caminhos a gente vai usar. O importante é ganhar o campeonato. O importante não é como que a gente ganha o campeonato. Mas o fato é que, seja pela Lei Magnitsky ou pelo IEPA, todas as sanções são implementadas por esse OFAC.
Ou seja, não tem para onde correr. O nome é pena de morte financeira porque ele vem de um jeito ou de outro. E através do OFAC, como nós vimos, todas as entidades organizadas sob a lei dos Estados Unidos, ou em qualquer jurisdição dos Estados Unidos,